O Grupo Permanente de Acompanhamento Empresarial do Espírito Santo fez sua última reunião do ano para debater os cenários políticos e econômicos no Brasil e no mundo e como eles influenciam os negócios do Estado. O tema da reunião foi Fechando 2016. Os palestrantes falaram sobre a recuperação econômica do país em 2017, as ameaças internacionais, a fragilização da política nacional, além das eleições municipais brasileiras e o reflexo em 2018. Na reunião do Grupo de Acompanhamento Econômico do Estado do Espírito Santo, falando com o economista Luiz Paulo Rosenberg. Dentro de um ano bastante turbulento de 2016, com crises na economia, na política, quais as perspectivas da economia brasileira? Bem, realmente 2016 foi, e tomara que seja para sempre, o pior ano da nossa história. Depois de 2 anos ruins, a gente vai ver o PIB cair alguma coisa aí perto de 3,5%, 4%. Então, houve uma massa de desempregados. Nos últimos 2 anos, nós aumentamos 6 milhões de desempregados. E as empresas estão com um nível de sufoco financeiro como nunca tiveram, nível de quebradeira. Foi realmente um ano para se esquecer. A única coisa que ele tem de bom é que com a saída da presidente responsável por esse estado de coisas, o presidente Temer foi capaz de reativar a esperança, está trabalhando muito bem com o Congresso, faz as bobagens dele, chamar de fatuzinho um ministro dele, querer defender um arranha-céu que abalaria o patrimônio cultural da Bahia, é falta de sensibilidade e isso assusta. Não é que o mercado financeiro está muito preocupado com o patrimônio cultural do país, mas sentir essa falta de sintonia do presidente com a população é algo grave. Mas ele se recupera. Em compensação, ele deu em troca o fim da possibilidade de uma anistia geral. Então, ele está trabalhando bem, ele consegue aprovações, ele não perdeu nenhuma votação importante no Congresso. Com isso, nós estamos reunindo alguns fatores favoráveis para 2017. A inflação está em queda livre, nós começamos o ano perto de 12%. Hoje ela já está rodando aí perto de 5, 5,5%, muito bom. A maior queda que a inflação teve no Brasil depois que virou civilizado. Nós temos tranquilidade total com reservas, não falta dólar para o país, pelo contrário, até sobra. Essa expectativa ajuda a trazer de volta o crescimento. O que falta? Falta baixar juros. Ou o Banco Central entra numa trajetória persistente de toda reunião baixar 0,5%, ou a coisa fica complicada, porque o crédito desapareceu da praça. E fica parecendo aquela conversa do Groucho Marx, que dizia que ele jamais aceitaria participar de um clube que o aceitasse como sócio. A mesma coisa faz o banqueiro. Quem aceita tomar empréstimo na taxa de juros que ele pede, não merece, porque não tem condição de pagar. Então não tem crédito na praça. Quando vier essa componente adicional dos juros, eu tenho certeza de que a gente tem uma retomada. Nada de grandes comemorações, vai ser alguma coisa aí entre 0,5% e 1%. Mas depois de 3 anos de queda do PIB, recomeçar com um nível desse, eu acho muito promissor. O perfil da equipe econômica, do Meirelles, essa possibilidade de queda da taxa de juros é possível? Eu acho que sim, porque a evidência de que o Banco Central precisa da inflação em queda para ter a ousadia de reduzir o juro, está aí. Ele pode baixar tranquilamente ao longo do ano que vem alguma coisa como 3, 4 pontos de porcentagem, sem nenhum problema. Chegarmos no fim do ano com 10, 10,5%, perfeitamente razoável. E alguma perspectiva para mexer nos pontos que têm causado maior problema no déficit público, que é a questão da Previdência Social? Sem dúvida, ele tem que fazer isso com urgência. Eu vi uma minuta preliminar do que seria o ajustamento, é mais do que suficiente. Se ele aprovar um pedaço do que ele vai propor, nós estamos com o problema muito bem trabalhado. Eu estou muito otimista com isso. Para ele vai ter que fazer coisas também na educação, na saúde, no transporte, privatizar muito, fazer concessões, passar para o setor privado a responsabilidade de investir, porque o Estado não vai ter condição de fazer isso por muito tempo.
Certo. Na sua exposição você colocou uma coisa que é muito positiva, é a taxa de nível de confiança do brasileiro, dos empresários em voltar a investir. Esse vai ser um fator que pode impulsionar a economia agora em 2017? É um fator indispensável. Realmente, ele não pode perder esse fator. E isso é muito volátil. Se ele retarda o aumento da queda de taxa de juros, se ele faz alguma besteira política, se ele perde uma votação importante, isso pode se desfazer. Então, ele tem que estar atento para uma missão de 24 horas por dia. E, em síntese, o que você espera de 2017? Olha, uma melhoria. Não acho que o governo Trump vai ser nenhuma grande tragédia. Ele, antes de ser um ideólogo de direita nazista, ele é um empresário, um grande marqueteiro. Então, eu acho que ele muito mais falou o que o eleitor queria ouvir do que se comprometeu com um plano de destroçamento da globalização mundial. Acho que vai ser um ano agradável. Quando nada por ter passado 2016, né? Agora vamos conversar com José Niemeyer, coordenador do IBMEC e cientista político, que veio participar da reunião do Grupo de Acompanhamento Empresarial do Espírito Santo. Perspectivas, então, que você tem para 2017 são sombrias? O crescimento de 1%, parece que em 2017, que é muito pouco para um país complexo, ainda desigual, com diferenças regionais gritantes, como é o Brasil, né? Acho pouco. Em 2018 vamos ter uma eleição para presidente da República e a gente sempre fica aguardando, né? Sempre aguardando uma próxima eleição para a presidência da República para tentar mudar o sistema na perspectiva estrutural. E ele não muda com a eleição de um presidente da República no regime republicano de 3 poderes, ele muda com reforma política, com uma outra percepção do que é um partido político, de como deve atuar o agente público, o deputado, ou mesmo o agente público no geral. É mais estrutural a questão. Estamos indo num caminho de soluções, né? Foi o que eu falei aqui no evento do Clóvis Vieira. Estamos num processo em processo. Isso deixa as pessoas um pouco inseguras, mas é isso que estamos. Em um processo que está em processo. Essa reunião de hoje, ela fecha, não só pelo tema fechamento 2016, mas ela fecha um ciclo de acompanhamento e avaliação da conjuntura que nós estamos fazendo ao longo desses 25 anos. Nós, a partir de 2017, vamos experimentar um crescimento do PIB positivo, 1%. Nós vamos ter redução de inflação, chegando ao ponto da meta. Nós vamos ter uma redução gradativa de taxas de juros. Então, eu vejo assim que há sinais de evidência de que a gente vai começar realmente a retomada, né? Ainda que em doses mais graduais, mas eu acho que isso já é um sinal positivo. E eu acho que essa reunião ela não poderia ter sido mais feliz, até pela data, porque ontem no Congresso e no Senado estavam sendo votadas medidas extremamente importantes que talvez não estão com a atenção que deveria ter, mas em Brasília a gente observou que teve uma manifestação muito forte, na medida em que, de um lado, né, o Senado aprovava a PEC, que é a que a gente chama de teto dos gastos, que, apesar de toda a controvérsia, a gente sabe que sem ela, essa nação não teria condições de sobrevivência. E, por outro lado, o Congresso estava discutindo as 10 medidas, né, anticorrupção, que também são extremamente importantes, que o problema da corrupção é um problema grave nesse país. Então, eu digo assim, essa reunião ela aconteceu num momento muito importante para a nação e hoje também importante, que importantes índices estão sendo hoje colocados, divulgados, né? Que é o crescimento do PIB do trimestre, que é a decisão da queda da taxa de juros. Enfim, eu acho que
foi muito importante, né? E eu acho que a gente apresentou essa visão conjunta, né, de economia, a visão de política e a visão da tecnologia, que é o marco referencial para que a gente possa desenvolver e restabelecer a nossa competitividade, que é tão desejável, né, para enfrentarmos esse mundo aí que nos apresenta. Uma questão importante que o economista Rosenberg coloca na sua exposição é um gráfico que mostra o aumento do índice de confiabilidade do investidor brasileiro, podendo gerar aí um desdobramento muito positivo na economia. Eu acho que hoje nós ouvimos uma ponderação do cientista político Niemeyer de que a política não determina o econômico. Então eu acho que esse é um ponto interessante, porque a parte de toda a questão, a evolução, né, do processo político aí no país, a gente está observando que a economia começa a dar sinais de recuperação. A gente já colocou que há uma expectativa de crescimento do PIB de 1%, e isso começa a refletir nos dois principais índices de confiabilidade, que é do consumidor e do produtor. Ambos estão positivos, significa que o produtor, de um lado, começa a pensar, né, na retomada da produção. Isso é bom porque gera emprego, gera renda num país que está com 12 milhões de desempregados, isso é muito importante. E o consumidor também, o índice do consumidor também apresenta, digamos, aspectos favoráveis, e significa o quê? Que se o produtor vai incrementar a sua produção, também ele vai ter um mercado receptor para isso. Então, acho que os dois índices são muito importantes e ambos sinalizam uma possibilidade de crescimento e atestam, né, essa confiabilidade, tanto de quem produz quanto de quem consome, de que a partir de agora, 2017, a gente pode confiar mais nos caminhos, né, desse nosso Brasil. No ritmo das reformas, uma coisa que salta os olhos é a questão da Previdência. Sempre aparece como uma questão que, se não for transposta, vai aumentar cada vez mais os gastos públicos. Assim, a gente tem colocado com toda a veemência de que o teto do gasto é importante, mas, para e passo, você tem que votar a reforma da Previdência, porque não há mais condições de você ter caixa suficiente para pagar os benefícios e o próprio volume, né, de pessoas que estão na situação. É muito importante. A previsão é de que a receita e despesa da Previdência ela não fecha mais, né, e a previsão de um déficit de 80% em termos da receita da Previdência. Ou seja, o país, se ele não fizer emergencialmente e começar a discutir a partir de agora e trabalhar no ano que vem, a reforma da Previdência, todo o esforço, né, do limite do teto do gasto, ele vai ser em vão, na medida que você vai ter um rombo, né, continuar a ter um rombo muito, muito grande no lado fiscal. Muito obrigado, Clóvis, e parabéns aí pelo trabalho do grupo empresarial aí, acompanhando o desenvolvimento econômico e trazendo informações de qualidade na área de economia para as empresas capixabas. Muito obrigado, Almir. Eu acho que nós estamos realmente satisfeitos de poder fazer nesse trabalho aqui com o empresário capixaba, nesses 25 anos. Acho que pela oportunidade, né, que o momento nos trouxe e da gente estar respondendo à altura também essa necessidade do segmento produtivo e da sociedade em geral. E agradeço muito também a vocês, a TV Ambiental, que sempre tem estado, né, junto conosco, ajudando nessa disseminação ou nessa democratização das informações que acho que são tão úteis no dia a dia das pessoas e das empresas. Também na reunião do Grupo de Acompanhamento Empresarial do Estado do Espírito Santo, nós vamos conversar com o secretário da Fazenda, Paulo Roberto Ferreira. Secretário, a gente vendo o cenário que nós estamos passando, uma crise bem profunda, o ano de 2016 não foi bom para quase ninguém, e os estados, de uma maneira geral, apresentaram muitos problemas de pagamento de suas folhas. Como está o Estado do Espírito Santo? E gostaria também que o senhor fizesse um cenário dessa situação econômica dos estados, para que a gente pudesse entender um pouco melhor. Nós estamos experimentando 2 anos seguidos de uma recessão, né, 3,9% ano passado. Acho que fecharemos um ano agora de 2016 com 3,5% de queda do PIB,
né? Desde a época que se começou a medir PIB no Brasil, né, não se tem na história uma situação tão ruim do ponto de vista de queda de PIB, enfim, de uma recessão tão forte na economia. E isso, evidentemente, além de refletir no setor produtivo, de refletir nas famílias, reflete também o quê? Nos governos. A arrecadação dos governos é um subproduto da roda da economia. Se a roda da economia não girar, automaticamente as famílias com menos recursos, as empresas vendendo menos, né? Vendendo menos, o que acontece? Automaticamente a arrecadação dos entes federados, União, os estados e os municípios também deixam de arrecadar, diminui bastante a arrecadação. E esse é o quadro que nós estamos vivendo. E respondendo agora diretamente a sua pergunta, o Espírito Santo, diferente da grande maioria dos estados brasileiros, né, está com as suas contas equilibradas, organizadas, muito fruto, né, do final de 2014, quando o governador Paulo Artung, que é economista, né, ele enxergou principalmente a questão de 2015, ele concordava com o ano de 2015 seria um ano difícil do ponto de vista da economia, e nós fizemos um dever de casa importantíssimo, ainda antes do governador Paulo Artung assumir o mandato em 2015. Isso ajudou muito para que a gente pudesse atravessar 2015, um ano difícil, né? E agora também no ano de 2016. Vocês se prepararam para as vacas magras? Hein? Exatamente. Se você perguntar assim, está com folga? Eu diria não. Eu brinco lá dentro da Secretaria da Fazenda e dentro do governo, que todo mês eu aperto o cinto e coloco a fivela num buraquinho da frente. É mais ou menos isso que nós estamos vivendo aqui no Espírito Santo, mas assim, comparativamente com os demais estados da federação, nós estamos evidentemente numa situação, vamos dizer assim, confortável do ponto de vista das finanças, pagando religiosamente os nossos servidores, os nossos prestadores de serviços, né, fornecedores, os repasses constitucionais que nós temos que passar obrigatoriamente todo mês, religiosamente nós fazemos tudo dentro do próprio mês. O Espírito Santo é o único estado que fez todo esse ajuste fiscal, sem colocar a conta dessa crise econômica no colo dos capixabas. Nós não aumentamos um imposto sequer no nosso estado, diferente dos outros estados. Nós não aumentamos IPVA, nós não aumentamos ICMS em nenhum dos setores da economia. Nós estamos cuidando de quê? De fazer um ajuste fiscal dentro do governo, cortando despesas desnecessárias, adiando a realização de algumas despesas que de repente não tem necessidade que sejam realizadas agora. Para quê? Para que a gente possa estar administrando esse período, como você falou, um período de vacas magras, né? E no momento em que a economia voltar, a roda da economia voltar a girar, né? Dentro que a gente possa enxergar um crescimento da economia, a gente tenha condições de dar uma despressurizada e voltar os investimentos, enfim, aquilo que certamente é a expectativa da população capixaba.